Olá, jovem, tudo bem? Professor Alex Siqueira, mais uma vez, para mais uma aula nessa modalidade. Eu, vocês, todos nós em casa. Tudo bem com vocês, pessoal? Veja bem, no nosso último encontro aqui, nós finalizamos o conteúdo de fenômenos ondulatórios. Desde sempre eu falo com vocês que esse capítulo ele é o mais importante do nosso curso, pelo fato de que o nosso curso ele é baseado em ondas, né? Uma parte do nosso curso é dedicado exclusivamente a ondas luminosas, como é o caso da ótica geométrica. E uma outra parte do nosso curso é dedicada às ondas em geral, né? E assim, ondas que fazem parte do nosso dia a dia, seja de uma forma direta ou indireta, essas ondas participam de certos fenômenos. E esses fenômenos têm tudo a ver com, por exemplo, o nosso estilo de vida, né? O nosso jeito de viver a nossa vida. Por exemplo, de forma direta ou indireta, né? Quando eu enxergo alguma coisa, isso tem a ver com a reflexão, né? Por exemplo, eu enxergo uma parede, a luz reflete na parede. Se eu estou enxergando essa parede, pessoal, a luz está entrando nos meus olhos, né? Para eu tocar um violão, é necessário que aconteça o fenômeno de interferência lá para que o som seja criado no violão. Se eu escuto o som de alguma pessoa que passa do lado de fora da minha casa, mesmo que sem eu ver ela, eu consigo escutá-la por conta da difração. Não é verdade, pessoal? A ressonância, ainda voltando a falar dos instrumentos acústicos, né? Tem uma grande importância na amplificação natural, né? Por exemplo, ressonância tem a ver com o fato de você esquentar alguma coisa no micro-ondas, pois as moléculas de água presentes no alimento entram em ressonância com a micro-onda que nelas incide, né, pessoal? Polarização, utilizada na hora de captar sinais de rádio, televisão, na hora de você usar um óculos com um pouco mais de conforto, né? Sabemos aí, vimos na aula passada que a polarização é, é um fenômeno que diminui a intensidade da onda, tá certo, pessoal? Quando ela se torna polarizada. Então, assim, é sempre interessante fazer esses exercícios. Onde no nosso cotidiano, onde na nossa vida cotidiana, pode aparecer aí, então, esses fenômenos. Tá certo, pessoal? Rapaziada, vamos começar aqui hoje, então, a partir dessa aula de hoje, um novo capítulo da nossa matéria. Tá certo, pessoal? Uma nova maneira de interpretar as ondas. Tá certo, galera? E nós estamos aí com uma área da ondulatória exclusiva para o estudo específico das ondas sonoras. As ondas sonoras, pessoal, elas não apenas são ondas mecânicas, né? Elas também são ondas que afetam a nossa forma de entender as coisas do nosso dia a dia, da natureza. Certo, pessoal? A forma como o ser humano escuta, qual é o alcance de como nós podemos escutar. É, por exemplo, também a forma como o nosso organismo interpreta as ondas que chegam até nós, né? Isso resulta em vários detalhes, digamos assim, de como podemos interpretar essas ondas aí. E é justamente por conta disso que é dedicado toda uma área do estudo da ondulatória para o estudo da acústica. Então vamos lá aqui, pessoal. Antes de começar a falar sobre a acústica em geral, eu gostaria de sempre ficar familiarizado com os aspectos ondulatórios do som. Uma onda pode ser dividida em três características. A primeira característica dela, pessoal, é quanto à sua natureza. Tá certo, galera? Uma onda ela pode ser de natureza ou mecânica ou de natureza eletromagnética. No caso do som, como vocês já sabem, inclusive, o som tem a natureza mecânica. Ou seja, a onda mecânica é uma onda que depende do meio material para existir. São os elementos que estão no meio material que carregam a onda. Então, assim, uma coisa importante para você saber sobre a onda mecânica é que, assim, galera, dependendo do que tem naquele meio, a onda pode ser um pouco mais veloz ou um pouco mais lenta.
tá certo? A grande lembrança das ondas mecânicas é que ela não pode se propagar no vácuo, por exemplo, né? O vácuo, a ausência de matéria, né? Não teria nada para carregar a energia que resulta o som, por exemplo, no vácuo. E um exemplo do vácuo, pessoal, pode ser representado pelo vácuo do espaço mesmo, no espaço sideral. Repara nesse vídeo aí. Mestre, a nave do General Grievous está bem à frente. É a que está protegida por droides abutres. É, eu já vi. Isso vai ser muito fácil. Osso duro, na escuta? Afirmativo. Marque a minha posição. Forme seu esquadrão atrás de mim. Estamos seguindo o senhor, general. Asas em posição de ataque. Agora a diversão vai começar. Deixe que passem por nós. Estão em cima de mim! O vídeo que você acabou de assistir é a Batalha de Coruscant, lá no filme de Star Wars, né? E você pode perceber, pessoal, que embora no vácuo do espaço, você percebe as explosões das naves, né? Os lasers, né? A nave passando perto de onde, entre aspas, está a câmera, esses sons que são feitos aí. Nós entendemos, pessoal, que é um filme de fantasia, né? Então, assim, essas coisas podem ser relevadas. No entanto, nós sabemos que na prática, se essa captação de filmagem fosse feita na prática mesmo, não deveria ter som nenhum, uma vez que o vácuo do espaço não é formado por nenhum meio material. Entende isso, pessoal? George Lucas, entre aspas, pecou nesse ponto, mas é totalmente compreensível, porque a beleza da coisa tem a ver com isso aí. Beleza? No caso da onda longitudinal, lembre-se, a propagação da onda longitudinal coincide com a vibração dessa onda. Tá certo, pessoal? Por exemplo, aqui, gente, um alto-falante, né? O cone do alto-falante, como você pode perceber no GIF aí, ele sobe e desce, ele estando disposto na vertical mesmo, né? Ele sobe e ele desce. No que ele sobe e ele desce, pessoal, ele estabelece uma, ora, compressão, ora, rarefação na massa de ar que está ali nas adjacências desse alto-falante. Beleza, pessoal? Então, assim, basicamente, nessa posição que ele está aí, ó, o som, ele propaga-se, digamos que na vertical, vamos colocar assim, né? E o som, ele vibra, né? Os elementos do meio vibram também nessa mesma direção. Repara só aqui, gente, nesse desenho que tem até na sua apostila, né? O cone, nesse caso aqui agora desse desenho da direita, pessoal, o cone do alto-falante vibra na horizontal. A onda, ela também propaga-se uma parcela na horizontal, né, vibrando também nessa mesma direção. Tá legal, pessoal? Queria deixar bem claro, lembrar com vocês que, pelo fato de que o som é uma onda longitudinal, lembra da aula passada, o som não é uma onda que é polarizável. Tá certo, galera? Ondas longitudinais não são ondas polarizáveis. Tá certo, gente? E, por último, o som é uma onda tridimensional. Tá certo? E a respeito da tridimensionalidade do som, galera, eu queria que você ficasse bem esperto com um detalhe, certo? Daqui a pouco, né, daqui a alguns minutos, eu vou falar para vocês sobre a velocidade do som. Tá certo, pessoal? Eu já te adianto que pelo fato de que o som depende do meio material, né, como ele é uma onda mecânica, vamos imaginar então que o meio material ele é um meio homogêneo. Ele é um meio homogêneo e ele está em repouso. Vamos imaginar que o ar aqui assim ao nosso redor seja homogêneo, né? E também esteja em repouso, não está ventando, digamos assim. Legal? Nessas condições, pessoal, o meio oferece para a onda sonora a mesma, digamos assim, a mesma
realidade, digamos assim, né? O som que se propaga para a minha direita tem que ter as mesmas características do som que se propaga para a minha esquerda. Por quê? Porque o meio, nesse meu exemplo, é um meio que é homogêneo, ele está parado, então ele oferece ao som a mesma realidade mesmo quando eu citei para vocês. Tá legal, pessoal? Então imagina comigo, rapaziada. Uma vez que nessas condições a velocidade do som é constante, em 1 segundo, o som que vai para a minha direita percorre a mesma distância que o som que percorre para a minha esquerda, que o som que vai para cima, o som que vai para frente, o som que vai para trás. Tá certo, pessoal? Então é muito interessante da sua parte de você tentar sintetizar esse tipo de coisa. E apesar de que nós não somos condicionados a ver o som, nós podemos imaginar como que acontece, né, a forma do som. Tá legal, pessoal? E não sei se você concorda comigo, rapaziada, mas uma vez emitido, o aspecto geométrico da onda sonora é um aspecto esférico, né? Como eu falei para vocês, em 1 segundo, o som que vai em qualquer direção de onde eu estou percorre a mesma distância. Agora pensa comigo, pessoal, qual que é o nome da figura geométrica tridimensional, uma vez que o som é 3D, que a distância de sua extremidade até o centro é igual em todas as direções? Pois é a esfera, tá certo, pessoal? Então, a forma esférica da onda sonora, galera, é muito importante para a sequência do nosso conteúdo. Tá legal, galera? Aqui nós temos uma simulação sobre as ondas sonoras, de uma forma bem simples, né? Em algum outro vídeo eu até botei essa simulação, mas agora sobre acústica. Veja bem, aqui eu tenho um alto-falante, né, com o seu cone aqui. Ele vai ter um movimento para frente e para trás, tá legal? E aqui eu tenho as partículas do meio, por exemplo, as partículas de ar, digamos assim. Tá certo? Uma vez que eu ligo aqui o meu alto-falante, eu gostaria que você reparasse algumas coisas. Primeiro, o fato de que esse meio aí, ele é um meio material composto por essas partículazinhas, isso faz com que o som seja emitido, né? Como você pode ver, o vai e vem dessas partículas propaga a sua energia para as outras partículas, que essa agitação representa o som mesmo. Tá certo? Segundo, o nosso cone, ele vai para frente e para trás, e as partículas do meio também vão para frente e para trás, o que ilustra o fato da onda ser longitudinal. E como você pode ver, mesmo que nesse plano bidimensional, a onda sonora ela se espalha radialmente. Tá legal, pessoal? O que caracteriza a onda ser 3D, né? Tridimensional. Tá certo? Muito bem, galera, vamos lá. Nós, seres humanos, em condições normais, nós possuímos o sentido da audição, né? Nós conseguimos ouvir sons. Ou seja, o nosso organismo ele está condicionado a interpretar as ondas sonoras que são emitidas, por exemplo, de várias formas na natureza. Tá certo, pessoal? Aquele vento que bate na árvore, você consegue ouvir o farfalhar das folhas da árvore, por exemplo, ao balançar. Quando por exemplo, alguém passa e buzina perto da sua residência ou de você mesmo, você consegue escutar. Se alguém te chama, você consegue escutar. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Porém, galera, eu queria deixar bem claro aqui que nem todos os sons são audíveis pelos seres humanos. Tá certo, pessoal? Assim como, por exemplo, nem todas as ondas eletromagnéticas são visíveis aos seres humanos. Você deve lembrar disso aí, pessoal, de que assim, de todas as ondas eletromagnéticas, que são rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama, a única forma de onda eletromagnética que digamos assim, né, afeta o nosso organismo a ponto de nós interpretarmos essa onda com a visão, é a parte da luz visível, né, do vermelho ao violeta. Tá certo, pessoal? Existe também isso no som. Nem todos os sons nós conseguimos escutar. Tá certo, pessoal? Então, por exemplo, aqui, gente, eu começo no infrassom, né? O infrassom, rapaziada, é um intervalo que vai de 0 até 20 Hz
né? Em que esse intervalo aí, galera, ele simboliza o intervalo que está abaixo da nossa capacidade humana, né, de escutar sons. Tá certo, pessoal? Por exemplo, aqui, gente, alguns animais se comunicam com infrassom. É o caso das baleias. Por exemplo, também, o infrassom, pelo fato de ter uma frequência muito baixa, né? Você vai ver agora nas aulas de acústica, esses termos, né, um pouquinho mais específicos, né? Ondas de baixa frequência são ondas graves, né? Na próxima aula eu até vou falar melhor sobre isso aí. Então, assim, vamos tentar lembrar de alguma aula anterior. Repara só, ó, o infrassom são ondas bem graves, bem de baixa frequência. Se a onda tem baixa frequência, ela tem alta o quê? Ele tem alto comprimento de onda, concorda comigo, pessoal? E o fato de uma onda ter alto comprimento de onda, galera, isso significa que é uma onda que consegue ter um alcance maior. Então, por exemplo, as baleias, elas se comunicam com o infrassom e elas podem se comunicar a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, por exemplo. Alguns outros animais também têm a capacidade de se comunicar via infrassom, que é o caso das girafas e também dos rinocerontes, por exemplo. Tá certo, pessoal? Olha, galera, naqueles parques lá de energia eólica, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem muito lá no Nordeste, porque é a região do Brasil onde tem mais ocorrência de ventos, né? Que são mais, digamos que úteis na hora de captar essa energia aí, tá certo? As hélices, pessoal, da usina eólica, por exemplo, são hélices que emitem ruídos que são infrassônicos. Por exemplo, nós não conseguimos escutar, distinguir esses sons aí, só que eles estão presentes e inclusive afetam alguns animais, por exemplo, aí, né, pessoal? Quem já deu uma estudada mais aproximada em relação aí à energia eólica sabe que algumas aves, né, elas atingem aí as hélices e esse acidente pode ser ocorrido pelo fato da emissão de ruídos infrassônicos, tá certo? O terremoto também, pessoal, o abalo sísmico, né, que é um grande acidente natural que pode acontecer no mundo aí, galera, também emite ondas infrassônicas. Uma coisa que eu queria citar para vocês também, galera, é que muitas vezes o infrassom, como ele não é percebido por nós, ele pode ser o quê? Sentido pelo tato, né? Eu não estou escutando que está tendo um som aqui infrassônico, mas se eu coloco a mão aqui eu vou sentir uma vibração que essa vibração pode ser percebida, por exemplo, tá, pessoal? Do outro lado, acima de 20 kHz, e eu queria destacar, pessoal, que quilo é 1000, né? Acima de 1000 Hz, nós temos o intervalo do nós temos o intervalo do ultrassom, tá certo, pessoal? O intervalo do ultrassom, ele é um intervalo de frequências que estão acima de 20.000 Hz. De 20.000 Hz em diante, qualquer intervalo desse aí é intervalo ultrassônico, tá certo? Por exemplo, galera, alguns animais conseguem se localizar por conta do ultrassom, que é o caso dos golfinhos e dos morcegos, as baleias também, né? Mas aqui eu cito o exemplo do golfinho e do morcego. Você já ouviu falar sobre a ecolocalização? Por exemplo, galera, o golfinho ele emite ondas que são ultrassônicas e essa onda atinge o peixe e retorna para ele. E ele consegue identificar de forma mais precisa onde que aquele peixe está, para onde que ele está indo. O morcego também, né? O morcego que tem essa prática noturna, por exemplo, aí, ele sempre está emitindo a sua ecolocalização, ondas ultrassônicas, em que a onda ultrassônica bate no obstáculo ou até mesmo na presa que ele vai caçar, por exemplo, né, galera? E retorna para ele com a informação de onde que está essa presa, por exemplo, ou esse obstáculo. Legal? Bom, radares e sonares também utilizam aí ondas ultrassônicas, tá certo, pessoal? Esses radares aí, muito utilizados em embarcações, por exemplo, emitem ondas ultrassônicas que
com o fenômeno do eco, que nós iremos ver na próxima aula, pessoal, é possível estabelecer aí a localização, tá certo? E, evidentemente, como eu estou falando do ultrassom, também quero citar como exemplo aqui o exame de ecografia, que é popularmente conhecido como exame de ultrassonografia. Muito utilizado, né, para identificar aí o sexo do bebê numa gestação, né? E também para saber de outros problemas, né? Por exemplo, eu mesmo já fiz ultrassonografia para tratar um problema que eu tive há um tempo atrás aí. Legal? Então assim, galera, eu começo com esses intervalos, que são os intervalos que nós não conseguimos identificar. Nós não escutamos o infrassom por ser baixo demais. Nós não escutamos o ultrassom por ser alto demais. Afinal de contas, professor, o que nós escutamos? O intervalo de frequências audíveis para seres humanos está contido no intervalo de 20 a 20 mil Hz, de 20 Hz a 20 kHz. Tá certo, pessoal? Inclusive, eu não vou falar para você decorar isso aí, só que são números bons de saber, né? Seres humanos, em média, escutam de 20 a 20 mil Hz. E assim, isso aí é um intervalo bem aproximado, porque, por exemplo, quando nós somos crianças, nós escutamos melhor do que quando nós somos adultos. A nossa capacidade audível ela vai sendo diminuída, né, conforme passa o tempo. Tá certo, pessoal? Olha só, rapaziada, aqui nessa tabela eu trago como curiosidade para vocês alguns exemplos, né, de outros animais, né, que em relação ao seu espectro audível. Você lembra do ser humano, né? O ser humano vai de 20 a 20 mil, tá certo? Por exemplo, o golfinho. Repara só no golfinho, pessoal. O golfinho vai de 150 a 150 mil Hz. Então, por exemplo, quando eu falo que o golfinho ele usa muito a onda ultrassônica, né, acima de 20 mil, isso faz todo sentido por conta do alcance, né, das ondas mais altas que eles são capazes de ouvir. Cachorro. Tu já ouviu aquele apito de cachorro, pessoal? Sabe? Aquele apito? O cachorro ele está longe de você, né? Apita o apito e você mesmo não escutando nada, né? Percebe que o cachorro ele vem todo animado e tudo mais. Não é isso, galera? Isso por quê, galera? Porque aquele apito ele emite uma onda tão alta, mas tão aguda, por exemplo, que nós não somos capazes de ouvir, mas o cachorrinho ele é capaz de ouvir. Por exemplo, você que tem cachorro, você já percebeu que sons mais agudos, sons de maior frequência, o cachorro ele sempre toma um susto, ele sempre fica meio que ligado nisso aí? Tanto é que quando você começa a tentar uivar, o cachorro muitas vezes ele imita também. Já viu isso, pessoal? O gatinho, galera, o gatinho vai de 60 a 65 mil, né? Também mais abrangente aí do que o ser humano, até mais abrangente se você parar para pensar do que o cachorro mesmo, né? O morcego, olha só, o morcego juntamente com o golfinho são os animais que ouvem com maior frequência. Então essa questão da ecolocalização é uma coisa muito comum mesmo aqui para esses animais. E o cavalo, por último, ele vai de 55 a 33.500 Hz, tá certo? Dos animais que eu citei aqui, o cavalo é o que tem o espectro audível menor, porém, ele é maior do que o ser humano ainda. Beleza, galera? Agora veja bem, rapaziada. Você já parou para pensar que tudo aquilo na sua vida inteira, tudo aquilo na sua vida que você já escutou, está contido no intervalo de frequência de 20 a 20 mil Hz? Já parou para pensar, pessoal? Galera, tudo aquilo que nós já escutamos na vida, todos os artistas que nós gostamos, que nós somos fãs, desde o heavy metal, passando pelo pop, pelo funk, pelo reggae, até chegar, por exemplo, aí no emo, que é o caso da banda Restart. Lembra da Restart, pessoal? Então, cara, tudo aquilo que nós já escutamos na nossa vida, de música, de som, está contido no intervalo de 20 a 20 mil Hz.
Beleza, pessoal? Qual que é o seu estilo musical? Qual dos artistas que estão aí você gosta? Né? Mas não só de música, pessoal. Eu estou falando, por exemplo, numa conversa com alguém, né? Você está conversando com alguma pessoa, algum amigo seu e tal. Numa conversa, aquilo que você escuta e aquilo que você fala, né? Está contido nesse intervalo. Por exemplo, quando a sua mãe briga com você por algum motivo, né, galera? Aquele brigueiro que a sua mãe, pô, vai lavar a louça, pô, você não arrumou sua cama, que é isso, Matheus? Por exemplo, né? Isso aí também é uma coisa que está contido no intervalo. Os aplausos de uma plateia, a campainha que toca na sua casa, aquele trovão, né, que você fica com medo naquele dia mais tempestuoso, ou até mesmo aquelas pessoas que, assim como eu, gostam de escutar aquele barulhinho suave do ventilador, né, na hora de você dormir. Então, pessoal, pensa aí, galera, faz essa brincadeira. Tudo, mas tudo mesmo que você já escutou na sua vida inteira está contido nesse intervalo de 20 a 20 mil hertz. Tá certo, pessoal? E assim, galera, saindo um pouquinho assim da aula, né, da pegada da aula, dessa introdução à acústica, eu queria trazer uma curiosidade para vocês, pessoal. Né? Eu citei aí alguns artistas musicais e tal, mas o que é música, afinal de contas? O que é música? Galera, basicamente, a música ela é uma combinação de sons e silêncios que estão disponibilizados de maneira organizada. Basicamente isso aí. Quando esses sons e silêncios não estão distribuídos de maneira organizada, galera, isso não é música, é ruído, né? Ruído, por exemplo. Mas se eles estão disponibilizados de maneira organizada, isso é música. Tá legal? E assim, gente, a música, ela é composta de alguns elementos. Veja bem aí quais são os elementos, pessoal. Nós temos a melodia, a harmonia e, por último, o ritmo. A melodia, pessoal, você pode imaginar que é um elemento da música em que notas individuais são tocadas hora após hora. Que é o caso, por exemplo, da flauta ou da nossa voz. Por exemplo, galera, eu quando estou falando alguma coisa, eu não consigo emitir múltiplas notas. Eu emito notas em série, digamos assim. Ora eu canto o Lá, ora eu canto o Dó, ora eu canto o Si, né? Eu não consigo com a minha voz fazer um Si e um Ré ao mesmo tempo. A não ser que meu pulmão esteja cheio de catarro, né? Quando você vai respirar, parece que o seu pulmão é uma sanfona, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, a parte da melodia são, digamos assim, representados por esses instrumentos ou pela própria voz, né? Que emite nota após nota em série. Legal? A harmonia, por exemplo, representada aqui pela guitarra, por exemplo, né? Ou pela sanfona, acordeon, desculpe se eu errei, eu tenho um pouco de dificuldade para diferenciar acordeon de sanfona. Isso me parece um acordeon, né, pessoal? Mas assim, galera, a harmonia, por sua vez, ela já é uma parte da música em que várias notas são tocadas ao mesmo tempo e a forma como essas notas interagem causam sensações em vocês. Por exemplo, galera, você já ouviu falar dos acordes maior e menor? O acorde maior, por exemplo, ele é um acorde que ele dá uma sensação de felicidade, de esperança, né? O acorde menor, por sua vez, ele é um acorde que representa algo mais triste, sabe? Mais triste em geral mesmo aí. Tá legal? E o ritmo, galera, é essa combinação de barulho e pausa, né, de maneira organizada, em que isso vai causar a batida da música, tradicionalmente pela bateria. E pessoal, nós também temos aí uma maneira, né, de estabelecer o ritmo de uma música batendo na palma da mão. Por exemplo, roda de samba gosta muito disso aí, Congo, por exemplo, aí também utiliza muito esse tipo de
de recurso, né? A palma da mão, por exemplo, aí. Pessoal, pense aí em outros instrumentos, outras situações de melodia, harmonia e ritmo. Algum instrumento que ora emite uma nota, ora emite outra, ora emite uma nota, ora emite outra, não múltiplas notas simultâneas, né? Harmonia, algum outro instrumento que pode tocar várias notas simultâneas. E o ritmo, alguma coisa que toca o ritmo aí. Legal? Ó, vou te dar um exemplo, ó. Saxofone, né? É um exemplo aí de melodia. Harmonia pode ser o teclado, o piano. E o ritmo pode ser um pandeiro, por exemplo aí. Pense em outros exemplos. Na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Pessoal, vamos falar aqui agora da velocidade do som, tá certo? Veja bem, o som é uma onda mecânica. Isso aí todo mundo já sabe. Beleza, tranquilo quanto a isso. E pelo fato do som ser uma onda mecânica, pessoal, existe uma dependência de algumas propriedades do meio. Existe a dependência do meio, ponto. Só que veja bem, pessoal, fazendo uma análise um pouquinho mais específica, um meio material, por exemplo, o ar, ele apresenta algumas propriedades. Essas propriedades são as propriedades elásticas e as propriedades inerciais. Do que você está falando, professor? Veja bem, a propriedade elástica, pessoal, é uma propriedade que consiste no fato de que o elemento daquele meio ele é deslocado da sua posição de equilíbrio, né, por conta de algum agente externo, e depois de ser deslocado da sua posição de equilíbrio, ele retorna para a sua posição de equilíbrio. Tá legal, pessoal? Alguns meios que possuem a elasticidade mais forte, digamos assim, os elementos eles são deslocados com mais dificuldade, mas voltam mais rápido. Outros elementos, né, outros meios, esses elementos podem ser deslocados com mais facilidade, mas retornam não tão rápidos assim. Tá legal? E as propriedades inerciais do meio, pessoal, tem a ver com a matéria na qual constitui aquele meio, né? Por exemplo, quanto de massa tem aquele ar naquela região, naquele quarto, naquela cidade, enfim. Tá certo, pessoal? Então vamos fazer uma análise um pouquinho mais específica aqui de um exemplo. Olha só. Em uma outra aula, eu mostrei para vocês aí a maneira como nós podemos calcular a velocidade de propagação de uma onda numa corda, né, através da equação de Taylor, que é essa equação aqui. A velocidade da onda na corda é igual à raiz quadrada da tensão, né, daquela força que tensiona a corda, dividida, pessoal, pela densidade linear daquela corda. Então a velocidade é medida em metros por segundo, a tensão é uma força em newtons, e a densidade linear é o quilograma por metro, e a densidade linear é a massa distribuída naquele comprimento da corda. Tá legal, pessoal? Por que eu estou usando esse exemplo aí para falar para vocês sobre a velocidade do som? Porque veja bem, pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a velocidade de uma onda em uma corda, né, uma onda em uma corda é uma onda mecânica. Por quê? Porque depende da corda, tá certo? Então vamos fazer essa comparação. Olha só, galera. A tensão, ela representa a propriedade elástica do meio. Por exemplo, se eu tensiono uma corda e faço com que uma onda propague-se nessa corda, né, ela vai ter lá a sua propagação, beleza. Se eu tensiono mais ainda,
No que eu bato na corda, eu vou deslocar, né, os elementos da corda do seu ponto de equilíbrio e eles voltarão para sua posição de equilíbrio mais rápidos ainda. É por isso que a velocidade da onda na corda aumenta com o aumento da tensão. Tá certo, pessoal? E a densidade linear, ela representa a propriedade inercial. Até porque, pessoal, dentro da densidade linear, nós temos aí a noção de que a noção da massa daquela corda contida naquele comprimento, né? Então tem a ver com a matéria mesmo aí. Tá certo, pessoal? Então, em todo caso, eu peguei esse aqui como exemplo, né, galera? Repare que a propriedade elástica está no numerador e a inercial no denominador. E aqui eu tenho uma raiz quadrada. Eu posso sintetizar isso de uma forma com vocês dessa maneira aqui, ó. Repara só aqui, gente. A velocidade do som, que é a velocidade de uma onda mecânica, é igual a uma constante, né? Uma constante é o quê? Uma constante vai ser um número que sempre tem o mesmo valor, né? Por exemplo, ó, no slide passado, a propriedade elástica é o quê? É a tensão. A propriedade inercial é o quê? É a densidade linear. E a constante seria o quê? Seria a raiz quadrada, né? Esse valor aqui, né, elevado a meio, por exemplo. Então, essa constante aí. Tá legal? Olha só, como o som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, tá, pessoal? Mas só quero discutir com vocês esse tipo de visão da coisa, do problema aí, tá legal? Mas, no entanto, a propriedade elástica, por exemplo, galera, aqui do ar onde eu estou, é a pressão, né? A pressão. E a propriedade inercial é a densidade do ar, por exemplo. Então, assim, rapaziada, pensando nisso tudo aí, a velocidade do som é diretamente proporcional à propriedade elástica e inversamente à propriedade inercial. Pensando nisso aí, pessoal, lembrando que o K é a constante, eu tenho que a velocidade do som num sólido é maior do que a velocidade do som num líquido, que é maior do que a velocidade do som num gás. Tá certo? Por exemplo, pessoal, nós sabemos que quanto menor for a densidade, maior será a velocidade. Ué, professor, então não deveria ser o contrário? Porque o gás é menos denso do que o líquido, que é menos denso do que o sólido. Beleza, cara. Na parte da propriedade inercial, realmente ele perde. Só que, pessoal, o gás, ele, apesar de ter uma propriedade inercial menor, o que aumentaria a sua velocidade, a propriedade elástica do gás, pessoal, é bem menor. Então, assim, o som, a velocidade do som é bem menor, por exemplo, no gás do que no líquido, do que no sólido, por conta exclusivamente das propriedades elásticas. A propriedade elástica de um sólido é muito mais forte do que a de um líquido, que é muito mais forte do que a de um gás. Tá certo, pessoal? Exemplos de velocidade do som, eu citei aqui 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é na madeira, né? O segundo exemplo é na água, já veja aí que já diminuiu. E o terceiro e último exemplo é no ar, que inclusive é o mais importante. Não vou pedir para você decorar isso aí, pessoal, mas é bom você ficar atento quanto a isso. Tá certo? A velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo. Tá legal? Rapaziada, veja bem, rapaziada, como você pode ver aqui, ó, a velocidade do som em um meio sólido é maior do que a velocidade do som em um meio líquido do que num meio gasoso. Tá certo, galera? E para a gente fechar nossa aula de hoje, galera, vamos falar sobre a velocidade supersônica. Tá legal? A ideia é simples, tá? Se a velocidade do corpo for maior do que a velocidade do som, então esse corpo, portanto, é classificado como um corpo supersônico. Ele consegue atingir uma velocidade que é superior à velocidade do som, por exemplo, no ar. Tá legal, pessoal? Exemplos, então, galera. Disparo de projéteis, armas de fogo, pessoal, né? Que disparam lá os projéteis. Portanto,
disparam com uma velocidade de saída que já é supersônica, tá certo? A grande maioria, eu não vou falar todos, porque eu poderia errar aqui, mas a grande maioria das armas de fogo, pessoal, fazem com que o projétil tenha uma velocidade de saída superior à velocidade do som no ar. Então, tipo assim, primeiro vai a bala para depois você escutar o som, tá legal? Bom, alguns anos atrás, galera, a Red Bull patrocinou uma experiência que entrou para a história, né? Um piloto, né? Ele foi levado a uma altitude muito alta, não me lembro agora qual que é o valor da altitude, mas muito alto mesmo, a ponto dele conseguir ver a curvatura da Terra, né? E lá de cima ele entrou em queda livre, né? Como se ele, entre aspas, pulasse de paraquedas, só que de uma altura gigantésima. Aí no GIF dá pra você ver parte aí da curvatura da Terra, aí, por exemplo. Tá vendo? E assim, galera, ele conseguiu em queda livre atingir uma velocidade supersônica, tá certo? Existe um vídeo, por exemplo, no YouTube, chamado Supersonic Free Fall. Quem tiver a curiosidade pode ver. E por último aqui, rapaziada, o exemplo mais clássico, né, digamos assim, são os aviões a jato, né? Inclusive isso me lembrou uma coisa, que em 2015, quando a Dilma Rousseff ainda estava no poder, logo no começo de julho, houve uma cerimônia lá em Brasília, né, em que os aviões da Força Aérea Brasileira foram lá para fazer lá algumas animações, né, participar, fazer uma figuração lá. E um avião, ele voou baixo demais, numa velocidade muito alta, que foi suficiente para estilhaçar os vidros do prédio do STF, né? Você já ouviu falar sobre essa história, pessoal? Lembra disso aí? Então, pessoal, uma curiosidade aqui a respeito da velocidade supersônica de aviões é que como um avião a propulsão a jato chega numa velocidade supersônica com relativa facilidade, digamos assim, inventaram uma nova unidade de medida para esse caso, né? Enquanto nos carros nós utilizamos aí o quilômetro por hora, muitas vezes também o metro por segundo, para essa questão de aviões a jato, utiliza-se muito o Mach, M-A-C-H, Mach. E o Mach, pessoal, ele é digamos assim, um múltiplo inteiro da velocidade do som no ar. Por exemplo, se um avião ele voa em Mach 1, significa que ele voa numa velocidade uma vez a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo, né? Se o avião já voa em Mach 3, significa que ele está voando numa velocidade 3 vezes a velocidade do som no ar, que vale 1020 metros por segundo. Agora, se o avião está voando em Mach 6, né, ele está voando numa velocidade 6 vezes maior do que a velocidade do som no ar, 2040 metros por segundo. E por falar em Mach, pessoal, tu já ouviu falar do cone de Mach? Chamado também de Sonic Boom, né? Repara só aqui nesses GIFs aqui, pessoal. Vamos imaginar que nesse primeiro caso aqui, eu tenho um avião com os motores ligados, só que ele está parado, né? Se o avião está parado, pessoal, ele está concêntrico nas esferas sônicas na qual ele está emitindo, beleza? Isso quando ele está parado. Quando o avião ele começa a se deslocar, olha que interessante essa próxima animação aqui, gente. Quando o avião começa a se deslocar, ó, na frente do avião há uma aproximação das frentes de onda. E na parte de trás do avião há uma separação, um afastamento dessas mesmas frentes de onda. Tá certo, pessoal? Agora, quando o avião ele está numa velocidade superior à velocidade do som, repara só, galera, o avião ele está à frente do som que ele mesmo emite. Isso cria uma diferença de pressão entre a parte da frente e a parte de trás, suficiente para condensar as moléculas de água presentes no ar, né? Ou seja, vira uma nuvem mesmo. Tá certo, pessoal? Eu selecionei aqui algumas animações para você ver, né, o Sonic Boom acontecendo. Olha só.
Basicamente, a pessoa que está vendo essas imagens aí, galera, ela primeiro vê o avião passar, para depois ela escutar o estrondo sônico da passagem do avião. Engraçado que eu sempre lembro dos personagens de Dragon Ball Z voando quando eu vejo uma cena como essa. Já assistiram Dragon Ball Z, pessoal? Quando os personagens voam com o Ki deles? Então, basicamente é isso aí. Tá certo? Muito bem, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa aula de hoje, né? Nosso primeiro encontro em relação à matéria de acústica. Teremos mais vários encontros para falar melhor sobre isso aí. E na semana que vem nós iremos trabalhar com alguns fenômenos acústicos e eu te espero para a nossa próxima aula. Valeu, gente? Um abraço, rapaziada. Professor Alex fica por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Fui!